a minha ideia aqui vai ser passar por alguns conceitos que vocês precisam saber para começar mesmo, e passar pelas classes de ativos, porque é uma coisa... É tipo tu ir num supermercado, cara. Tu vai ter milhares de opções, tá? Então, tu vai escolher aquilo que faz sentido para ti. Só que para tu saber aquilo que faz sentido para ti, tu tem que te conhecer como investidor e tu tem que conhecer os produtos também, tá? Então, sei lá, se tu é um cara que não come massa, tu não vai comprar macarrão. Essa é uma lógica parecida, tá? Então, a minha ideia aqui é justamente que vocês conheçam alguns conceitos e tenham uma noção geral de como os produtos funcionam, para vocês já terem ali um início do que faz e o que não faz sentido para vocês. Beleza? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Beleza, respondeu sim. Pedro, pode mandar bala. Vamos nós, Já começou então. aí a introdução aí, mas pode dar seguimento aí. Vamos lá. Galera, bom dia para vocês. Obrigado pela presença. Eu sei que o horário não é o mais usual, mas vamos lá. Obrigado por vir, tá? Novamente, reforçando o convite, eu tenho uma apresentação preparada aqui, a Júlia vai me ajudando, mas se tiver alguma coisa específica que vocês queiram saber, alguma coisa que eu não mencionei, alguma coisa que não ficar clara, vocês podem ir jogando aqui no chat que eu vou respondendo, tá bom? Gente, primeira coisa, antes de tudo, a gente precisa entender direitinho como que funciona o funcionamento, como que se dá o funcionamento dos juros compostos, tá? O que são juros compostos, galera? Basicamente é juro em cima de juro. Então, tu vai colocar teu dinheirinho lá, o teu dinheiro vai render uma grana extra. Só que depois de um tempo, esse extra também vai gerar dinheiro. Então, tu ganha dinheiro em cima do dinheiro que tu já ganhou, basicamente. Para ficar mais claro, eu vou pedir para a gente para o próximo slide, para vocês terem uma noção de como que isso funciona. Ó. Pronto. Esse é o gráfico dos juros compostos. Galera, isso aqui a gente viu lá na fundamental, no médio. Nem sempre a gente deu muita atenção, né? Mas o funcionamento é esse, basicamente, tá? Qual que é a lógica, galera? Nesse gráfico aqui a gente vê o verde clarinho, que basicamente é a grana que a gente coloca. O verde escuro é a grana que é gerada com o nosso dinheiro. O que isso mostra, gente? Quanto mais tempo, o que são os eixos aqui, né? Eixo X é o tempo, eixo Y, na vertical, é o nosso dinheiro. Quanto mais o tempo passa, mais dinheiro o nosso dinheiro gera. E se vocês perceberem, não tem valores aqui, eu não coloquei valores nem de tempo e nem de dinheiro. Para mostrar o quê, galera? Que não importa o quanto tu invista. Se tu investe R$50 por mês ou se tu investe 50 mil por mês, o funcionamento dos juros compostos é o mesmo. Tá? Obviamente que os resultados finais vão ser diferentes, mas esse funcionamento é exatamente o mesmo. Quanto mais tempo tu deixar teu dinheiro trabalhar, mais ele vai render. Beleza? Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Quanto antes eu começar, melhor. Por quê? Porque quanto antes eu começar, mais tempo eu estou dando para o meu dinheiro trabalhar. Beleza? Obviamente que esse é um gráfico teórico, ele fica bonitinho assim, porque aqui é um gráfico matemático. Na prática, o nosso dinheiro vai sofrer algumas variações aí, mas o comportamento no geral dele vai ser esse. Beleza? Aí, galera, para a gente começar a investir, o que a gente precisa ter? Uma conta numa corretora. Tá? Do mesmo jeito que a gente abre conta no banco, nesses bancos digitais, Banco Inter, Nubank e afins, a gente consegue abrir uma conta numa corretora. Pronto. Aqui, galera, tem alguns exemplos de corretoras que vocês podem utilizar. Tá? As mais conhecidas aqui provavelmente são a Rico, a XP, a Clear, a EasyInvest, que agora chama Nuinvest, né, que é a corretora do Nubank, vocês devem conhecer, Modal Mais, Ágora. Tem muitas opções aqui. O próprio Banco Inter, que não está aqui, mas que também tem a sua corretora, o BTG, enfim. Com certeza vocês têm algum banco que está relacionado com alguma dessas corretoras, tá? Como que eu faço para abrir uma conta, galera? Dá uma pesquisada nas corretoras. Tu pode ir nas mais conhecidas, que não tem muita diferença entre elas, tá? Essas que eu mencionei, não vai ter muita diferença de funcionalidade, é muito mais ali a plataforma,
enfim, o visual mesmo que vocês vão ter de grande diferença entre um e outro, tá? Mas no fim das contas é isso. Escolhe uma dessas mais conhecidas que não tem erro. Provavelmente vocês até já têm conta em algum banco relacionado a elas, tá bom? E aí como é que a gente faz? Tem um processo bem simplesinho, basicamente tu vai baixar o aplicativo, ou tu vai no site da corretora, eles vão pedir alguns dados teus, tipo foto, cadastro, esse tipo de coisa. É basicamente o mesmo processo para abrir uma conta de banco. Vocês vão abrir uma conta na corretora. Porque, querendo ou não, é uma conta, do mesmo jeito, tá? É uma conta do mesmo jeito. E aí, a única diferença é que essa conta te dá acesso a produtos de investimento que uma conta comum não dá. Beleza? Aí, galera, antes de tudo, a gente precisa entrar na lógica da reserva de emergência. Quero começar a investir. Legal. Se tu já decidiu que vai começar, esse é um primeiro passo muito importante, tá? Só que para que tu consiga começar realmente a investir, ter segurança para investir, para garantir que os teus investimentos não vão ser tocados, digamos assim, daqui a pouco a gente vai entrar no porquê disso, a gente precisa ter uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência, galera? É basicamente isso aqui, ó. É um pouquinho que está ali protegido. Em caso de emergência, a gente vai lá e quebra o vidro, tá? Por que eu deveria ter uma reserva de emergência, galera? Não só quem vai investir, tá? Mas todo mundo deveria ter. Ela é muito importante para imprevisto. Ah, teve um problema com o meu carro, meu computador, preciso fazer uma consulta, um exame, enfim, tá? Ela é literalmente uma reserva para emergências que a gente possa vir ter. Legal? Isso dá mais tranquilidade para a gente, até para a gente poder investir. E aí, ali eu estou investindo. Caso aconteça alguma coisa, eu não preciso mexer na grana que eu estou investindo, porque eu tenho a minha reserva para cobrir qualquer tipo de emergência. Eu deixo os meus investimentos lá trabalhando, rendendo para mim, e a minha reserva vai me cobrir nessas necessidades. Beleza? Geralmente, como é que a galera calcula isso? 6 meses das nossas despesas fixas. Tá? Então, eu preciso de X reais por mês para pagar ali as minhas despesas básicas. Multiplica isso por 6, essa é a tua reserva de emergência. Bom? Há quem goste de ficar mais seguro, mais protegido, então há quem queira fazer 9 meses, 12 meses, enfim, aí já vai ficar a teu critério, tá? Mas é isso, aí tu determina o quão protegido, digamos assim, tu quer ficar. Beleza? Pronto, galera. Dito isso, a gente vai entrar nos produtos, os produtos que estão disponíveis para nós, tá? Vamos falar um pouquinho dos tipos de investimentos. O que a gente tem ali na prateleira, o que a gente tem ao nosso alcance. Gente, basicamente, os nossos investimentos eles se dividem de duas formas, tá? Nós temos a renda fixa e a renda variável. O que significa um investimento ser um investimento de renda fixa? Basicamente, ele é um título de dívida, tu está emprestando dinheiro para alguém com uma determinada taxa que tu já sabe no momento em que tu empresta esse dinheiro. É isso. E aí nós temos os títulos públicos, em que tu está emprestando dinheiro para o governo, os títulos privados, em que tu está emprestando dinheiro ou para bancos ou para outras empresas privadas no geral. Beleza? A gente vai entrar um pouquinho mais em cada um desses tipos. Vocês também têm a renda variável. Galera, o que é renda variável? Ela está dividida em ações e fundos imobiliários. O que significa isso? O que são ações, galera? Ações são participações em empresas. Então, tu não está emprestando dinheiro para ninguém. Tu não está comprando dívida de ninguém. Tu está comprando uma participação numa empresa. Tu passa a ser sócio de uma empresa. E aí, todos os benefícios que os sócios vão ter com aquela empresa, tu também vai ter. Então, a empresa vai distribuir um lucro. Vem para ti. Tu é sócio. As ações da empresa se valorizaram porque a empresa está lucrando mais. Essa valorização vem para ti também, porque as tuas ações vão valer mais. Beleza? Então, nesse caso, tu não está emprestando dinheiro para ninguém. Tu está comprando uma participação na empresa. Tu é um sócio da empresa, tá? Já os fundos imobiliários, que é o que eu coloquei aqui como FII, Fundo de Investimento Imobiliário,
É algo muito parecido, só que no lugar de ter uma participação numa empresa, tu tem participação em imóveis. Tu passa a ser sócio de imóveis. Então, toda a grana que aquele imóvel gera, vem para ti. É muito parecido com as ações, na verdade, tá? Só que as ações são empresas, os FIIs são participações em imóveis. Vamos conversar um pouquinho mais sobre eles. Porque, galera, lá na renda fixa, e isso vale tanto para os títulos públicos quanto para os privados, a gente tem basicamente 3 tipos. Nós temos os títulos pré-fixados. O que significa um título ser pré-fixado, galera? Eu sei exatamente a taxa que aquele título vai me pagar por mês. Eu tenho uns exemplos para mostrar daqui a pouco, tá? Nós temos os títulos que estão atrelados à Selic, também conhecido como CDI. O que isso significa, galera? Selic basicamente é uma taxa de juros que o governo usa como referência para todos os empréstimos que a gente faz no país. Então, as empresas vão tomar uma dívida, a gente vai fazer um financiamento de um imóvel, de um carro. Eu tenho certeza que alguém tem financiamento aqui, tá? Então, por exemplo, se tu vai fazer um financiamento nesse momento, uma Selic mais alta, que é o que a gente tem agora, o financiamento vai ser mais caro. Se tu tivesse feito, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, com a Selic mais baixa, o financiamento provavelmente teria sido mais barato, tá? Então, essa é uma taxa de referência para todos os empréstimos que a gente faz no país. Qual que é o objetivo de mexer com a Selic, galera? Controlar nosso próximo amigo que está aí do lado, que é a inflação. Tá? No momento como esse, em que a inflação, no momento que a gente está vivendo de inflação muito alta, vocês devem ter percebido o preço de tudo subindo, não só da gasolina, isso é uma demonstração clara de que a gente está com a inflação alta. Tá? Então, o que o governo faz? Ele mexe na Selic, ele joga a Selic para cima, para encarecer os empréstimos e jogar menos dinheiro no mercado para tentar segurar a inflação. Beleza? Esse é um outro papo, mas eu preciso pelo menos que vocês tenham essa noção do que é um prefixado, o que é Selic e o que é inflação, para a gente poder continuar a nossa conversa. Legal? Aí eu tenho uns exemplos aqui para a gente, galera. Esse primeiro investimento, ele tem um investimento mínimo de R$ 36,52 e ele é um prefixado. Ele vai te pagar exatamente 12,58% ao ano. Beleza? Vencimento dele, galera, 1º de janeiro de 2025. Então, se tu compra esse título hoje, ele vai vencer 1º de janeiro de 2025. Bom? O que dá 969 dias. E aí, tu vai pagar 15% de imposto de renda em cima do teu lucro. Então, não em cima do total. Beleza? Sei lá, vamos supor que tu investiu R$1.000 e aí, lá no final desse período, tu recebeu 2.000. Teu lucro foi 1.000. Tu paga 15% em cima dos 1.000. Tá? Dos 1.000 que tu lucrou. Tu não paga 15% em cima do total, mas tu paga 15% em cima do lucro. Todo investimento tem imposto de renda? Não necessariamente, galera. Esse aqui tem, tá? Esse aqui é um título público. Tu está emprestando dinheiro para o governo, basicamente. Beleza? E aí, lá em janeiro de 25, tu recebe teu dinheiro de volta com essa correção de 12,58% ao ano. Esse é um bom título? Depende, galera. Ele é um título que te permite saber exatamente quanto tu vai receber. Se a inflação disparar, se a inflação cair, nada acontece com ele. Ele vai continuar te rendendo 12,58% ao ano. O perigo, o risco dele, se a inflação dispara, tu perde a proteção. Tá? Então, se a gente chega numa inflação de 15%, por exemplo, tu está perdendo dinheiro, teu dinheiro está perdendo poder de compra. Legal? Esse aqui é um título para quem gosta de previsibilidade. Eu preciso saber exatamente quanto eu vou receber lá em 2025. Geralmente, é um título indicado para quem tem algum plano predeterminado. Vou comprar um carro, vou dar entrada num apartamento, vou fazer alguma coisa desse tipo. Eu preciso saber exatamente quanto eu vou ter? Prefixado provavelmente vai ser a tua melhor opção. Beleza? Julia, por favor. Esse aqui, galera, já é um título diferente. Esse aqui é um título para uma concessionária de estradas. Tá? O investimento mínimo dele é um pouquinho mais alto, é R$ 1.262,71, e ele está te pagando
inflação mais 6,1% ao ano. Qual que é a característica desse título, galera? Esse título, que são os que a gente chama de IPCA+, ele te protege da inflação. Então, se a inflação disparar, como está disparando agora, o teu dinheiro está protegido da inflação. Ao mesmo tempo, se a inflação der uma segurada e ficar baixinha, teu dinheiro vai render menos também, tá? Nesse caso, ó, quando é que a gente vai receber o dinheiro de volta? 16 de julho de 2034. Período de mais de 4.400 dias. Qual que é a característica desse título aqui, galera? Ele é isento de imposto de renda, tá? Então, todo lucro que tu tiver com ele vem para ti, tá? Aqui tu não paga imposto de renda. Nesse caso, tu está emprestando dinheiro para uma empresa privada. Legal? Mas a ideia basicamente é a mesma. Só que nesse caso, tu não tem a previsibilidade dos títulos prefixados, tá? Tu não sabe exatamente quanto tu vai receber lá no final, lá em 2034. Mas tu sabe que todo ano, independente do que acontecer com a inflação, o teu dinheiro vai render a inflação mais 6,1% ao ano. Para quem que é indicado esse título, galera? Primeiro, para quem tem tempo para esperar por esse dinheiro, tá? Então, esse não é um dinheiro que tu vai precisar agora. Não coloca um dinheiro que tu pode precisar agora. E esse é um título para quem quer proteger o poder de compra da própria grana, tá? Porque ele está atrelado à inflação. Então, o que acontecer com a inflação vai acontecer com o teu dinheiro. Se ela subir, ele sobe junto. Legal? Esse é um título mais protetivo. Um título mais de proteção, tá bom? Vamos seguindo. Esse é um terceiro exemplo, galera, do título atrelado a Selic, que é o que ele chama aqui de CDI, tá? 118% do CDI. Esse também é um título de proteção. Assim como o IPCA+, esse título também vai proteger a gente. De que, galera? Ele protege a gente da taxa de juros, tá? Aquela taxa de juros que eu comentei lá no começo, que o governo usa para tentar controlar a inflação. Beleza? Então, no momento de taxa de juros mais altas, como a gente tem agora, esse título vai te pagar mais. Como as coisas são cíclicas, o esperado é que daqui a pouco os juros comecem a cair, tá? E aí esse título vai render um pouco menos. Mas qual que é a lógica dele? Ele também é um título de proteção, tá? Então, o que acontecer com a taxa de juros, subindo ou caindo, esse título vai acompanhar. Investimento mínimo dele é um investimento de R$1.000, tá? E aí ele vai vencer lá em maio de 2025, 1.096 dias. Esse título também paga 15% de imposto de renda, tá? Em cima, lembrando sempre, galera, em cima do lucro, tá? Então, os teus R$1.000 iniciais aqui que tu investir, não tem imposto de renda em cima deles. O imposto de renda é sempre em cima do lucro. Legal? E aí, gente, a gente viu aqui alguns exemplos, e aí há de surgir a pergunta. Tá, mas e se esse banco quebrar? Nesse caso, eu estou emprestando dinheiro para um banco. Se esse banco quebrar, o que acontece? Eu quebro junto? Não necessariamente, tá? Existe um negócio que é chamado FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. O que é que o FGC faz, galera? Ele é literalmente um fundo mantido pelos bancos do país, tá? Que tem sempre uma grana lá nele, que serve justamente para cobrir essas dívidas dos bancos quando algum banco vai à falência, tá? Dificilmente acontece, não é uma coisa que, sei lá, todo dia quebra um banco no Brasil, tá? Mas é uma coisa que pode acontecer em algum momento. E aí, como que vai funcionar? O FGC, ele garante até R$250 mil dentro de 4 anos por CPF, tá? Então, a cada 4 anos, tu tem R$250 mil protegidos, digamos assim. Então, se tu compra um título desse aqui, até 2025, acontecer alguma coisa com esse banco, o banco for à falência, por exemplo, o FGC vai atuar, vai fazer todo um levantamento aqui, quais que são as dívidas desse banco, o que esse banco tem de dívida, e aí vai fazer o pagamento dessas dívidas por meio da grana que ele tem. Beleza? Isso vale para todos os títulos, galera? Não. Todos os títulos de bancos. Tá? Então, quando tu empresta grana para um banco, tu está protegido pelo FGC. Se tu for
para as empresas privadas, por exemplo, que não são bancos, tu não tem essa proteção. Legal? Aí, galera, esse nosso papo inicial foram os títulos de renda fixa, tá? Que são aqueles considerados mais seguros. Por que eles são mais seguros, galera? Porque a gente já sabe quanto é que eles vão render, a gente sabe que tem as proteções, a gente sabe que um banco, por exemplo, dificilmente quebra, uma empresa grande dificilmente vai quebrar. Então, são títulos considerados mais seguros. Mas o que é a renda fixa, galera? É dívida. Você está emprestando dinheiro para alguém. Quando a gente vem aqui para a renda variável, a gente vai conversar um pouquinho sobre ações. E aí eu tenho dois tipos de ações, galera. Dois tipos de empresa, na verdade, né? O que é uma ação? Primeiro de tudo, ela é uma pequena participação numa empresa. Aqui, galera, nós temos exemplos de várias empresas que eu tenho certeza que vocês conhecem, pelo menos algumas delas, tá? Imagino que vocês usem o serviço de algumas delas, se já tenham feito compras, ou enfim, de alguma forma vocês conheçam algumas dessas empresas. Todas essas empresas, elas estão na nossa bolsa. Vocês podem se tornar sócios dessas empresas, tá? A gente não precisa só gastar dinheiro com elas, a gente pode ganhar dinheiro com elas também, tá? E aí, tem basicamente dois tipos de empresa, galera. Aquelas que a gente chama de empresas de crescimento, que são aquelas empresas que estão muito mais focadas em expansão. Qual que é a característica desse tipo de empresa, galera? São empresas que querem expandir, que querem alcançar mais clientes, que querem gerar mais lucro. Então, esse é um tipo de ação para quem quer ver a tua ação se valorizar. Essa empresa não vai te pagar dinheiro, tá? Por quê? Porque ela é ruim? Não, porque esse não é o objetivo dela. Ela é uma empresa que quer crescer. Para crescer, ela precisa investir nos funcionários, ela precisa investir na própria estrutura, expansão, esse tipo de coisa. Então, se ela está investindo em si mesma, ela não vai ter dinheiro sobrando para pagar os acionistas. Qual que é a consequência disso, galera? Ela não paga o acionista, mas ela tem uma tendência de crescimento. Então, quem compra uma empresa de crescimento vai esperar o quê? Que o preço das ações se valorize com o tempo. Beleza? Então, tu pode esperar muito mais valorização e muito menos pagamentos frequentes ali. Bom? Mas aí a gente também pode falar das empresas consideradas empresas de dividendos. O que são as empresas de dividendos, galera? São empresas que já são tão grandes que elas não têm muito mais para onde crescer. O que elas vão fazer, então? Elas vão pegar a grana e vão distribuir para os acionistas. Por exemplo, galera, o Itaú. O Itaú ganha muito dinheiro por ano. Chega um momento que eles ganham tanto dinheiro que eles não conseguem mais fazer toda essa grana rentabilizar. Eles não conseguem crescer muito mais. Então, o trabalho deles é muito mais se manter grande do que realmente crescer. E aí, o que vai acontecer com esse dinheiro que sobra? Vai ser distribuído para os acionistas, tá? O que a gente pode esperar de uma ação de dividendos? É uma ação que paga muito mais com frequência, mas que tem uma tendência de não crescer tanto assim em valor com o tempo. Beleza? Aí tu decide o que faz mais sentido para ti. Tem quem prefira mais crescimento, tem quem prefira dividendos, tem quem prefira os dois, tá? Mas essa é a lógica que elas seguem. Aí aqui, galera, a gente entra nos fundos imobiliários, tá? Basicamente, a gente tem três tipos. O fundo de papel, fundo de fundo, que é o que eu tenho aqui como FOF, e o fundo de tijolo, tá? Vamos entender primeiro o que é um fundo imobiliário, galera. Basicamente, ele é um fundo gerido por alguma empresa, tá? Que vai fazer investimentos relacionados a imóveis. De alguma forma, o investimento está relacionado a imóvel. Como assim? Nos fundos de tijolo, por exemplo, o fundo vai comprar imóveis. Então, o fundo pode comprar escritórios, galpões logísticos, shoppings, enfim, qualquer tipo de imóvel, supermercado, hospital, tudo mais, tá? O fundo compra os imóveis, faz a administração, manutenção do imóvel, recebe os aluguéis e distribui para os sócios, tá? Para os donos do fundo. Obviamente, quanto mais participação tu tiver naquele fundo, mais tu vai receber. Beleza? Basicamente, galera, é aquela ideia que a gente tem de
vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento e vou colocar para alugar para ficar me pagando ali uma renda todo mês. Tá? Por que utilizar um fundo para isso, então? Por que não comprar diretamente o imóvel? Primeiro, galera, diversificação. Tá? Quando tu compra um fundo desses, eu vou mostrar daqui a pouco, tá comprando fundos que tem aí 5, 10, 15, 20 imóveis. Então, quando tu compra esse fundo, tu está comprando vários imóveis de uma vez. Não é que tu está comprando um imóvel ali no teu bairro e, enfim, se o inquilino estiver lá, tu está recebendo, se ele não estiver lá, tu não está recebendo, tá? Então, tu está muito mais protegido nessa questão. Tu também não vai ter dor de cabeça com o inquilino, tu não precisa ficar correndo atrás da pessoa, negociando contrato, reforma, nada disso, porque a empresa responsável pelo fundo faz esse gerenciamento, tá bom? Os fundos de papel, galera, eles são fundos de dívida, tá? Então, basicamente, são dívidas relacionadas ao mercado imobiliário. Geralmente, são fundos são dívidas, na verdade, que têm garantia de imóveis. Então, eu pego um empréstimo com aquele fundo e dou para o fundo um imóvel como garantia. Se eu não pagar a minha dívida, o fundo vem lá e, ó, beleza, cara, tu não tem grana para pagar? Tá bom. Então, dá teu imóvel aqui para a gente vai fazer alguma coisa com esse imóvel como forma de pagar aqui os nossos sócios, beleza? Então, é uma dívida lastreada em imóveis. E o fundo de fundos, galera, basicamente é um fundo imobiliário que vai comprar outros fundos imobiliários, tá? Aqui ele não tem dívida, aqui ele não tem imóvel dentro dele. Ele tem outros fundos. Não à toa ele é chamado literalmente de fundo de fundos. Aqui, galera, ó. Aqui é só uma imagenzinha para ilustrar um pouco do que eu comentei, tá? Os investidores compram aquilo que a gente chama de cotas, que são as participações no fundo. O fundo pega a grana que a gente paga para ele, compra imóveis, esses imóveis geram renda e a renda volta para a gente. Qual que é a característica dos fundos imobiliários, galera? Eles te pagam todo mês. Então, todo mês tem uma graninha ali pingando na tua conta. E aí, vocês vão lembrar lá daquele gráfico que a gente viu no comecinho. Juro composto acontecendo. Quanto mais tu recebe dos fundos imobiliários, mais tu consegue comprar outras cotas. Quanto mais cotas tu tiver, mais tu recebe. Quanto mais tu receber, mais tu consegue comprar. E aí tu vai naquilo que a gente chama de efeito bola de neve. Beleza? Vai chegar um ponto que tu vai receber ali um valor mensal tão bom, tão razoável, que isso vai começar a pagar as tuas contas e até te aposentar, digamos assim. Beleza? Essa é a lógica desses fundos. A ideia é que eles não cresçam muito, eles não vão se valorizar muito, eles têm uma tendência de valorização, porque os imóveis têm essa tendência, tá? Vocês pararem para pensar, por exemplo, nos apartamentos, nas casas que vocês moram, podem ter certeza que 10 anos atrás eles não valiam o que eles valem hoje. Eles se valorizaram. Mesma coisa acontece com esses fundos, tá? Então, é uma valorização um pouco mais lenta e todo mês dinheiro pingando na tua conta. Beleza? Aqui, galera, eu trouxe uma imagem só para vocês terem uma noção de como que funciona aquilo que a gente chama de home broker, que é justamente o sistema ali onde a gente pode fazer a compra e venda dos nossos ativos, tá? Esse aqui é um exemplo de renda variável. Vamos para o próximo, Júlia, por favor. Aqui, por exemplo, galera, eu posso comprar, eu posso vender esse ativo que vocês estão vendo aqui, ó. Olha como é simples. Eu basicamente vou colocar quantos eu quero comprar. Lá no saldo disponível, eu sei quanto dinheiro eu tenho. Lá na quantidade, eu coloco quantos eu quero comprar. E aqui no preço, o preço que eu quero pagar. E é isso. Vou dar a ordem de compra. E aí, o que vai acontecer? Vamos para a próxima imagem, Júlia, por favor. O que acontece, galera, no mercado, na verdade, para renda variável, é um grande leilão. Tá? Na hora que eu coloco uma ordem, seja ela de compra, seja ela de venda, o meu preço, a minha ordem vem para cá. Ó. Vocês estão percebendo que tem ordens, quantidades e o valor de compra, valor de venda, e assim vai. O que isso significa?
Na direita, galera, é o pessoal que quer vender. Na esquerda é o pessoal que quer comprar. Tu coloca um preço de compra, outra pessoa coloca um preço de venda. Na hora que vocês concordarem num preço, o título vem para ti. Obviamente que tem muita gente fazendo isso o dia inteiro. Então, isso aqui está acontecendo o dia todo. Na verdade, o dia todo não, né? No horário que o mercado está aberto, abre às 10 horas, tá? Por isso que eu não vou conseguir mostrar para vocês realmente a coisa acontecendo agora. Mas, basicamente é isso, sendo que essa tela fica piscando aqui, se movimentando o tempo todo. Legal? E aí, o que isso significa, galera? Isso significa que, como o próprio nome diz, renda variável, a nossa renda varia, tá? Então, como é um grande leilão, os preços estão ali subindo e descendo o tempo todo. Cabe a ti avaliar se isso é confortável para ti ou não. Lembrando, galera, que esses investimentos, eles não têm aquela lógica de data de vencimento, tá? Lá na renda fixa, a gente tem a data de vencimento para receber o nosso dinheiro de volta. Aqui não. Aqui, tu vai receber tudo aquilo que o imóvel gera, por exemplo. Tu vai receber tudo que a empresa gera, por exemplo, tá? Então, se a empresa está se valorizando, o dinheiro se valoriza junto. O contrário também é válido, tá? Se o imóvel está pagando mais aluguel, está pagando mais ali no fim do mês, tu está recebendo mais. Se o imóvel paga menos, está recebendo menos. Então, lembrem-se sempre disso, tá? A renda variável, ela tende a pagar mais justamente porque ela tem mais risco. Mas ela é um investimento de longo prazo. Isso aqui é um investimento para quem está pensando em se aposentar. Beleza? Como a gente, no geral, é muito jovem, a gente tem muito tempo para investir, então nosso dinheiro tem muito tempo para trabalhar. A ideia é que chegue lá na frente, que a gente chegue lá na frente bem acumulado, digamos assim, e recebendo um valor muito bom. Pronto, galera, aqui eu trouxe só um exemplozinho de um dos fundos que a gente tem na bolsa, tá? Não é uma indicação, mas só para vocês terem uma noção, ó, a gente tem imóveis espalhados por Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E aí tem até um que ficou cortado aqui na imagem, para garantir a qualidade da imagem, mas tem um imóvel lá no Nordeste também. Tá? Aqui no Nordeste, nesse caso, né? Mas essa é a ideia, galera. Tu tá comprando, quando tu compra uma cota, tu tá comprando uma participação, nesse caso, em 18 imóveis. Tu passa a ter uma participação em 18 imóveis ao mesmo tempo. Cada um desses imóveis está cheio de inquilinos. Então, tu tem muitas empresas em muitos imóveis te pagando ali todo mês. Isso te dá uma segurança muito maior. Beleza? E é isso. Só para vocês terem uma noção. Próximo aqui, Júlia. Pronto. Aqui, galera, para vocês terem uma noção, ó, aqui é o número de investidores que esse fundo tem. Lá em abril de 2021, ele tinha quase 280 mil. Em março de 22, ele passou já de 300 mil pessoas investindo nele. Tá? A rentabilidade desse fundo. Tá? Quem comprou o fundo lá em março de 2011, hoje não, né? Mas quem comprou o fundo lá em março de 2011, em março de 2022, já teve uma rentabilidade de aproximadamente 400%. Tá? Pra vocês terem uma noção, por exemplo, nesse período, a inflação no Brasil foi algo em torno de 90%. Então, olha como tu conseguiu lucrar muito acima da inflação. Só que aí, tinha como eu saber que isso ia acontecer? Não, não tinha. Ele provavelmente foi muito mais rentável que um daqueles títulos de renda fixa que a gente viu. Diferença: aqueles títulos de renda fixa têm previsibilidade. Aqui nem tanto. Beleza? Então, sempre lembrem dessa questão do risco. Provavelmente aquilo que te paga mais ou aquilo que tem o potencial de te pagar mais, ele também deve ter um risco maior. Cabe a ti te conhecer, saber o que faz sentido para ti e incluir ali na tua carteira. Beleza, galera? Eu vou ficar por aqui, senão a gente vai até meio-dia falando disso, eu não paro de falar. Mas é isso, galera. Se vocês tiverem perguntas, alguma observação, se tem alguma coisa, como a ideia era passar uma ideia geral ali, para vocês conhecerem os produtos, o funcionamento do mercado, eu não consegui me aprofundar em muita coisa, tá? Mas se tiver alguma coisa específica que vocês queiram saber, por favor, vocês podem mandar perguntas. Pode me chamar lá no Discord também, que eu adoro bater papo sobre isso aqui. Guilherme, o que você recomenda para começar?
Guilherme, também está a dúvida do Guilherme, adoraria ouvir tua opinião sobre as corretoras. XP, Warren. Bom, vamos lá. Guilherme, tu pode ser um pouquinho mais específico, cara? Recomenda para começar em que sentido? A corretora, tu quer dizer, algum valor inicial que a gente precisa ter, por onde começar? Explica um pouquinho mais a tua pergunta, por favor. Ale, opinião sobre as corretoras, investimentos. Bom, vamos lá. Enquanto o Guilherme vai explicando aqui, eu vou com a Ale. Cara, as corretoras, assim, o que eu recomendo para a gente estar começando, tá? Procura aquelas corretoras de custo zero. Tem muitas aí, tá? Banco Inter, a Nuinvest, a Clear,